Bom, pessoal, o nosso assunto hoje em relação a produtos químicos perigosos, estou falando um tema interessante. Isso agrega todos a nossos dias de nossa vida em relação à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E peço que vocês dêem um pouco de atenção a meus videoaulas, por favor. Eu faço isso por amor, respeito a vocês e a todos. Gente, dá um joinha, clica, compartilha, faz por onde eu ter mais força, mais coragem para encarar esse tema, que isso é bom demais. É difícil, não é fácil, mas Deus me deu sabedoria para me enfrentar essa barra. Pessoal, quando se fala sólidos inflamáveis, nós estamos falando de quê? De produtos químicos. Os produtos químicos, eles é um procedimento de segurança em que você deve estar atento. São os seguintes: as embalagens contendo os produtos de risco, o que não devemos apresentar? Sinais de violação. Sinais de violação significa indicar ou violar, ou desrespeitar essas embalagens. Quando nós viola ou desrespeita, nós faltamos com o quê? Com respeito, com educação, ou com nós e com o próximo, porque estamos se comprometendo com o risco. As embalagens contendo produto dessa classe de risco devem ser apresentadas no veículo de maneiras que não sejam submetidas a choques, a calor e umidade. Por quê? Quando você não submete a choque, calor e umidade, porque ela rege as suas reações. E essas reações ela é composta de substância que ela pode emitir um gás inflamável em contato com a água. Enquanto ela rege esse contato com a água, isso faz que substitui uma combustão, que ela pode ser inflamável e pode ser também um gás. Então, pessoal, temos que ter cuidado. Vou dar uma dica para vocês. As embalagens devem ser protegidas da ação diretamente do sol. Por quê? O sol, a radiação, a radiação solar, ela pode provocar o quê? Ela pode apresentar uma aceleração de reações químicas perigosas. E essas reações químicas perigosas podem contribuir para quê? Para uma explosão ou incêndio. E mantido em um local frio, isso é o mais certo, é o correto. Mas vai ter que ser ventilado e longe de qualquer fonte de calor e de umidade. Porque quando se coloca na fonte de calor, ela pode se transformar em uma substância perigosa de fonte de fogo. E quando se coloca na umidade, ela pode ser uma substância que gera um gás inflamável e pode gerar também uma fonte de chamas, de labaredas. Então, temos todo esse cuidado. Para isso, eu vou dar um exemplo. Para garantir seu bom funcionamento e eficiência na circulação do ar. Então, mantemos o mais seguro, porque está protegido, porque não é quente nem é frio, mas está sendo ventilado, porque no transporte de produtos a granel, temos que usar o equipamento adequado, que é esse. Deve ser coberto com o quê? Com uma lona impermeável. Por que essa lona impermeável? Porque ela protege do calor e protege também da umidade, de chuva, de frio e outro, e etc. Por isso que isso tem que ter muita atenção. As classes de risco sim, nós temos o oxidante e o peróxido orgânico. O que quer dizer oxidante? Por que é um produto oxidante? Ele é uma substância química que causa o quê? Oxidação e outras substâncias. A receber um ou mais eletrônicos dela mesma. Quando ela recebe aqueles eletrônicos, porque ela é oxidante, então ela pode transformar, porque ela é um produto químico, em um produto ou uma reação perigosa. Então temos que ter muita atenção nisso. E o peróxido orgânico, que é um composto de químico, que contém aqui as estruturas bivalentes. Se ela tem uma estrutura bivalente, então de oxigênio, carbono e hidrogênio, ela tem suas reações de quê? De cada substância, mas o oxigênio ele rege o quê? Uma
fogo, em contato com ar, dependendo da combustão do gás. O carbono, ele tem suas reações, e derivado do que? Do hidrogênio, o hidrogênio também ela tem suas derivações de substâncias, né? É derivado de quê? A facilidade de liberar o oxigênio, porque são derivados porque libera oxigênio. Então, e essa classe de risco reúne o quê? Substâncias que não são o quê? Maioria, porque elas são maioria. Quando elas são maioria, elas não são combustíveis, mas que pode liberar o que? Rapidamente o oxigênio. Quando elas liberam rapidamente o oxigênio, elas podem se transformar em um combustível inflamável. Tem isso também. E aumentando que a substância de quê? De a combustão de outros materiais combustível. Ela pode gerar uma combustão por causa de outros materiais combustíveis, por causa da fonte que ela libera o oxigênio. Você vê como é interessante os produtos químicos e as cadeias de suas reações, de suas moléculas e seus átomos químicos que regem substância e mudança de classe ao mesmo tempo. Temos que ter muita atenção. E reage quimicamente com uma grande variedade de substância, podendo gerar o quê? Podendo gerar um quê? Um incêndio. Porque como é diversas mudanças automaticamente, porque elas têm moléculas e átomos, e são substâncias químicas, elas têm suas mudanças e variações, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Pessoal, vou parar aqui esse vídeo aula e peço a vocês, por gentileza, dá atenção à aula aí do nosso vídeo, porque essa aula é interessante, é produtos químicos perigosos, é sólido, é líquido, é oxigênio, é hidrogênio, é materiais de combustíveis, e a gente temos que falar porque esse produto eles temos que ter atenção, porque é interessante, é um produto, tem umas classes muito interessantes, porque é um derivado que facilita o que? A liberação de calor, como também de oxigênio. Pessoal, compartilha meus vídeos, dá aí uma ajudinha, compartilha com os amigos, indica eles, fala para eles. A gente não precisa disso só aqui, não. A gente precisa em casa, precisa no veículo, precisa no comércio, precisa no nosso dia a dia. Até então, se o fumante precisa, porque tem um isqueiro no bolso. Você tem um botijão de gás em casa, você tem uma geladeira, você tem um micro-ondas, e tudo o dia a dia nosso está correndo o quê? É uma fonte de fogo. Nós temos o risco dentro da nossa casa, dentro do nosso veículo, e temos que conhecer por quê. O Sol ele tem suas radiações, e através da radiação solar é de onde rege que as suas fontes de quê? De ignição, de calor, por causa da sua radiação. Por isso que o calor e a umidade, elas são substâncias que emitem o quê? Gases inflamáveis. Quando eles emitem gases inflamáveis, nós estamos correndo o risco de quê? De uma fonte de quê? De uma chama. E isso porque pode ser gerar uma explosão ou mesmo um incêndio. Gente, obrigado pela videoaula. Dá uma atençãozinha aí para o Herói BB, CFC Herói BB. Aqui não é o básico, aqui já estou falando de produtos químicos. Aqui é um assunto mais profundo, que rege mais atenção, porque aqui não é para quem está tirando meditação, aqui é para quem está fazendo o curso especializado ou capacitado. Então, aqui já é para profissional, pessoas que estão se profissionalizando, mas isso é bom estar sempre atento. Obrigadão por tudo, fico com Deus e iremos trabalhar mais com diversos assuntos no próximo vídeo.